paz do Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre. Eu estou bastante feliz de estar pela primeira vez nessa casa e quando eu conheci o Espiritismo, há uns 30 e poucos anos atrás, eu fui levado pela dor. E hoje, quando eu estou na turma de iniciação ao Espiritismo, a primeira pergunta que eu faço aos iniciantes é: você veio trazido pela dor ou pelo amor? E a grande maioria responde: pela dor. E é tão bom a gente saber que nós temos uma casa espírita, nós temos doutrinas, nós temos religiões que nos consolam, que nos amparam nos momentos em que a gente se sente só, desamparado, sem razão, sem sentido na vida. E é tão bom quando a gente ouve falar do Cristo, ouve falar de Deus. E eu retorno a dizer que eu estou bastante feliz de estar aqui e que o tema que eu vou falar, antes de começar, eu gosto muito de João, o evangelista. E no capítulo 1, ele diz assim: o Verbo esteve conosco, o Verbo é o princípio de todas as coisas, e o Pai está com ele, e ele com o Pai. E ele é a luz do mundo, e a luz prevalecerá sobre as trevas. Então, por maior que seja a dificuldade que a gente esteja passando, que a gente não consiga achar uma luz no fim do túnel, o Cristo é o início de tudo, porque o Verbo é ação, é movimento. Então, quando Cristo esteve conosco, ele nos disse que nunca nos desamparia, nunca nos deixaria só. E é bom saber disso. E nesses 30 e poucos anos que eu estou no Espiritismo, eu conheço pessoas que vieram carregadas com depressão, com ansiedade, sem sentido na vida. E graças a Deus foram ajudados e amparados por pessoas que vieram trazidas pela dor e queriam retribuir esse amparo, esse consolo, como aconteceu com a minha vida. Então, a forma de retribuir, sendo grato, é trabalhando, fazendo a caridade. Porque quando você pratica a caridade, você faz para o próximo, você esquece dos seus problemas. Você deixa de olhar somente o seu umbigo, como se a sua dor fosse maior que a do irmão, que a do próximo. E a gente percebe que tem muita gente passando por dor e sofrimento muito maior que o nosso. Então, a forma de retribuir, de ser um cristão na essência da palavra, é praticando a caridade. E vou falar um pouquinho da doutrina. Quando Cristo retorna da pátria espiritual, os cristãos são perseguidos durante 500 anos. Mas mesmo assim, sendo incinerados, sendo devorados pelos leões, pelas feras, sendo perseguidos pelos romanos, eles continuaram pregando e espalhando os ensinos de Jesus, multiplicando os evangelhos, para que todos tivessem fé no futuro, esperança na vida atual e na vida futura, consolo nas aflições. E quando você lê um livro que fala que aqueles cristãos, quando chegavam nas arenas e no Coliseu Romano, 500, 150, 100 mil pessoas esperando para ver dor, sofrimento, cristãos chorando, se espantavam, porque aqueles cristãos que entravam na arena, eles cantavam hinos em louvor a Jesus e a Deus. E todos eles eram amparados, seja por Maria, seja por Jesus, seja pelos espíritos protetores daquelas pessoas.
que estavam aguardando para eles irem para os reinos dos céus. Então, durante 500 anos, cristãos se imoraram para que a gente tivesse o Evangelho de Jesus, para que não se perdesse as palavras de Jesus, para que não se perdesse o sermão do monte, que o próprio Gandhi disse, que se perdesse todos os livros do mundo, que sobrasse somente o sermão do monte, a humanidade estaria salva. E 1000 anos após, foi a Idade das Trevas, em que se matou, se perseguiu em nome do Cristo. Foi a Inquisição, foi as guerras santas. Foi um período muito difícil. Depois desse período, depois das trevas, era necessário que a luz estivesse conosco. E no século XVIII foi o século do Iluminismo, em que a luz se espalhou em todo o nosso planeta, com o desenvolvimento das artes, da música, da poesia. E nesse mesmo período começou uma coisa muito estranha na França. Mesas começaram a se movimentar, mesas começaram a subir e a descer. E respondiam a perguntas, uma pancada para sim, 2 pancadas para não. E o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um professor estudioso e um homem de ciências, não acreditava que mesas poderiam responder perguntas complexas. Então ele vai numa sessão mediúnica e começa a estudar aquilo. Em princípio, duvidando, olhava por debaixo da mesa para ver se não tinha um ímã, para ver se não tinha ninguém movimentando a mesa. Porque era um homem de ciências, em que a dúvida é nada ali. Sempre se duvida um homem de ciência para depois se fazer a comprovação. E nesses estudos, começando a ver que realmente existia alguma coisa além do entendimento dele, ele começa a assistir sessões mediúnicas e recebe uma mensagem dizendo que ele seria, numa outra encarnação, Allan Kardec, um celta, um druida, e que era necessário ele fazer um trabalho sério da codificação do mundo espiritual, das mensagens espirituais. Então, primeiro houve essa primeira movimentação, porque a gente precisa sempre ver para crer em alguma coisa. E mesmo quando a gente vê, a gente não acredita, duvida. A gente é um pouco São Tomé, que somente quando viu as chagas na mão de Jesus é que ele acreditou que realmente é Cristo. Então, ele começa um estudo, e ele é um homem tão metódico que ele fazia a mesma pergunta para vários médiuns em várias cidades, tanto na França quanto na Europa, e recebia a mesma resposta. E a primeira pergunta que ele faz, tão inteligente que ele era, que ele pergunta assim, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: quem é Deus? Ele não perguntou o que é Deus e nem quem é Deus, o que remete a uma coisa material, e quem a uma pessoa física, encarnada. Mas o que é diferente. Ele entendia que era uma força superior, e a resposta que ele tem de várias cidades: Deus é inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, tudo que não foi criado pelo homem, foi criado por Deus. E ele começa a fazer várias e várias perguntas, e uma pergunta que eu adoro é: como se entende os atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? A resposta: Deus é infinitamente justo e bom. Infinitamente justo e bom. Então, tudo que acontece na nossa vida tem a justiça de Deus.
mas também tem a bondade dele. Então, tudo que acontece conosco tem um motivo. A gente não sabe qual é esse motivo. Imagina se eu, Otávio, lembrasse que numa outra encarnação eu feri uma lei divina. Eu matei alguém. Eu roubei alguém. Eu estrupei alguém. Como seria, nessa encarnação, o meu livre-arbítrio? Eu estaria sempre com a consciência pesada em relação ao outro. Então, a lei zero, você começa desse ponto de partida, com a bênção do esquecimento, e daí em diante você faz um novo caminho. Então, a mesma coisa hoje. Se você cometeu algum erro no passado, agora, aproveite, tente mudar, para que no futuro você tenha uma vida melhor. Até nessa própria vida. Se você odeia alguém, comece a trabalhar o perdão dentro de você. Porque eu aprendi que o ódio é o copo de veneno que eu ofereço para outra pessoa, mas quem bebe primeiro sou eu. O primeiro a beber o copo de veneno sou eu. Porque o ódio me joga tanta adrenalina dentro de mim que eu começo a ter problema no estômago, problema de pressão alta, problema do coração. E toda vez que eu vejo aquela pessoa, não posso nem ver essa pessoa pintada de ouro. Mas no momento que eu começo a fazer oração por essa pessoa, pedindo para que abrante meu coração e eu consiga perdoar essa pessoa e chegar até aquela pessoa e falar com ela, me perdoe, eu automaticamente tirei um peso de dentro de mim. Tirei essas coisas ruins que eu próprio, o veneno que eu próprio coloquei dentro de mim. E é tão bom a gente ter essa doutrina, que começou com o Livro dos Espíritos. Começou com 509 perguntas e respostas, na segunda edição, 1019, que até hoje são 1019. Aí o segundo livro que ele lançou foi o Livro dos Médiuns, que é uma norma, é um entendimento de mediunidade, para a gente entender como é a mediunidade, e diretrizes, normas, como o médium deve se portar. Depois, o terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Novo Testamento de uma forma que a gente consegue entender. Por quê? Precisava o médium ser moralizado, para que ele não se desvirtue desse dom para caminhos errados. Então é necessário que ele seja moralizado. Não só o médium, mas todos nós, que já erramos, que queremos um novo rumo, um novo caminho. Depois, o próximo livro, o quarto livro, é o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, quando eu era antes, né, de outras religiões, de outra religião, eu entendia que se eu fosse bom, eu ia para o céu. Podia ter anjos tocando harpas, né, e eu lá na boa vida, só curtindo a vida. Ou, se eu fizesse alguma coisa séria, matasse, roubasse, eu ia para o inferno e estaria perdido. Aí, com o Espiritismo, eu aprendi que não é assim. É tudo uma questão de sintonia, de entendimento das suas atitudes. O que você fez aqui, você precisa resgatar isso. Então você vai estar em sintonia, você vai encontrar pessoas que pensam igual a você. Se você agiu bem, se você procurou perdoar, procurou ter empatia, procurou ser solidário com as pessoas, não julgar quem quer que seja, você vai encontrar espíritos iguais a você. Agora, se você feriu um dos 10 mandamentos, que a gente, quando infringe um dos 10 mandamentos, que são as leis divinas, aí a gente tem que ser
penalizado, entre aspas, porque Deus não castiga, eu vou encontrar espíritos que pensam igual a mim. Não é porque eu desencarnei que eu... Nossa, o Otávio é muito bonzinho, o Otávio com certeza vai para o céu, mas só eu sei, dentro de mim, as falhas e os defeitos que eu tenho. Só eu sei. Então eu vou encontrar espíritos iguais a mim, que vai ter uma frequência, uma vibração baixa, de pensamentos ruins, e eu vou sofrer. Mas Deus é tão bom, infinitamente justo e bom, que Ele vai me resgatar quando eu pedir ajuda, quando eu solicitar amparo, consolo, vai me resgatar, vai mandar um espírito para me resgatar. Então, todos temos oportunidade de sermos resgatados, protegidos, amparados e encontrar um novo caminho, porque todos nós nascemos para sermos felizes. Nós somos espíritos que temos o mesmo ponto de partida, simples e ignorante, que conforme a gente vai encarnando e reencarnando, a gente vai aprendendo na carne, usando a inteligência e o coração, e vai desenvolvendo. Alguns dão um salto, alguns evoluem mais rapidamente, porque se esforçaram, sabendo das suas más tendências, dominando, freando, para não fazer nada ao próximo que não gostaria que te fizesse. E o último livro, que é o livro da parte científica, que é a Gênese, que explica desde a criação do mundo até os milagres de Jesus. A doutrina espírita é baseada num triângulo: filosofia, são as bases, filosofia, ciência. O porquê, vários questionamentos. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que da minha família? Por que da dor? Por que do sofrimento? Por que uns são felizes e os outros infelizes? Filosofia. Como? Com a consequência dos meus atos. E o ápice, que é a religião. Quando você fortalece o porquê e o como, você fortalece a sua fé. Então pode acontecer o que acontecer, você pode dar uma balançada, mas você volta ao prumo de novo, porque a sua fé está fortalecida. Então a doutrina espírita é baseada na fé raciocinada. Então exige da gente esforço para aprender, para se modificar, autoconhecimento. E o livro dos Espíritos, agora eu vou começar a parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Os 4 primeiros capítulos, ele fala de Deus, da pluralidade das existências, ou seja, das reencarnações que a gente precisa ter para evoluir, para crescer, pluralidade dos mundos habitados, ou seja, para cada espírito, num grau de evolução, vai ter um mundo próprio para ele. Vai ter um mundo próprio para ele. Nosso planeta, ele já saiu do mundo primitivo, em que as dificuldades eram muito grandes. Imagina o Otávio fugindo de dinossauro, né? Quando era difícil, com um arquinho, uma flecha, fugindo ou então caçando. É um mundo primitivo, em que há escassez, em que há dificuldade. O mundo sofreu uma transformação, evoluiu, cresceu e se tornou um mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo atual. Nós sabemos que o mundo está transformando para um mundo de regeneração. Mundo de regeneração é o mundo daqueles que cometeram erros e não querem cometer de novo. Querem fazer ao próximo o que não gostaria que fizessem a ele. Então, se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque a gente feriu uma lei divina. E a gente precisa aproveitar esta encarnação para a gente evoluir, para ser melhor, para que na outra oportunidade a gente esteja numa situação bem mais amena do que a gente está passando agora. E no planeta de provas e expiações tem espíritos
que precisam expiar. Expiação é aquele que feriu uma lei divina, um dos 10 mandamentos, seja consigo próprio, se suicidando, seja com o próximo, matando, roubando, tirando alguma coisa, propriedade do outro, tirando a mulher do próximo, o homem do próximo. Então é preciso sentir na pele o que eu fiz com o próximo, para que eu trabalhe dentro de mim humildade, simplicidade, caridade. E provas são testes. A gente já aprendeu bastante coisa, aí a gente vai passar por provas. A gente pede para ter paciência, aí a gente recebe um filho problemático, um marido, tipo eu assim, complicado, uma esposa não muito paciente, um pai e uma mãe que não souberam nos educar. Educar, que eu digo, a parte moral. Porque a gente vê muito pai e mãe que desenvolve o intelecto e esquece de desenvolver a moral do filho. E a gente sabe que quando a gente voltar para o prato espiritual, a única coisa que vão perguntar para a gente é o que você fez com quem aqueles que eu te confio. Seus filhos, seu pai, sua mãe, sua família. E na família tem aqueles que, numa outra encarnação, encarnações passadas, tem reajustes. Então eles precisam vir na mesma família. Então cada um tem um filho que merece, que precisa dar muito amor, muito carinho. Tem um marido complicado, mas que merece. Tem a esposa também que merece. O pai e a mãe, porque a gente pediu para nascer. Minha filha falava assim, eu não pedi para nascer, né? Agora tem que me aturar, tem que me sustentar. Eu ria e falava assim, você que pensa, você pediu para nascer, né? E a reencarnação hoje está muito mais difícil, né? Minha avó teve 7 filhos, minha mãe teve 4 filhos, eu tive 2 filhos. Até há pouco tempo meus filhos tinham um cachorro castrado e 4 gatos castrados, ou seja, minha família ia parar isso, né? Graças a Deus agora eu tenho 2 netinhos, vai continuar a minha família. Mas não é assim, não está diminuindo a reencarnação? Hoje, um casal tem um filho, e quando tem, já está com uma certa faixa de idade, porque quer fazer a primeira vida. Então a gente tem que aproveitar esta oportunidade que a gente está aqui para ser melhor. Porque você não sabe quando você vai reencarnar. 100 anos, 200 anos, 300 anos. Né? O Otávio desencarnou e quando chegou no plano espiritual pegou a série 10.445. Eu falei, caraca, tem tudo isso na minha frente? E quanto tempo demorou uma reencarnação? Otávio, 50 anos, 100 anos, estou perdido. Por que eu não aproveitei agora? Então é essa chance, vamos aproveitar. Então eu sempre gosto de falar sobre isso, para a gente parar e pensar. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter de vida aqui encarnado e quanto tempo a gente vai voltar de novo. A gente não sabe. Mas o tema de hoje é o Cristo Consolador. E que bom que a gente teve o Cristo para consolar a gente. Nesses anos todos de Espiritismo, eu já conversei, já consolei muitos encarnados e desencarnados, como eu fui consolado e amparado nos momentos difíceis da minha vida. E até hoje eu percebo o quanto eu sou ajudado. E no Sermão do Monte, um dos trechos, Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala isso no Sermão do Monte. Vinde a mim, ou seja, para você que está aflito, sobrecarregado, busque o Cristo. Busca Ele, porque Ele vai te amparar.
Ele vai te ajudar. Quando ninguém, nem a sua própria família, no momento difícil da sua vida, te ajudar, te amparar, porque quando eu era criança, quem me ajudava, que me amparava, era minha mãe, era minha avó. Quando eu caía, ralava, né? Minha avó passava água oxigenada. Quem mais antigo sabe disso? Quanto dói. Água oxigenada e mentiolate. Eu não sabia se eu ia mais o ralado ou a água oxigenada e o mentiolate. Me botava no colo, me consolava, fazia um cafuné e falava assim: vai brincar. Eu ia, mesmo mancando, eu ia feliz. Mas hoje eu não tenho minha mãe, eu não tenho minha avó. E que bom que eu tenho Cristo. Que bom. Que alivia os meus ralados da vida, meu coração partido em algumas situações, a minha falta desses entes queridos que hoje eu sei que não morrem, que eu vou encontrar com eles, que, como Divaldo falava, a morte não existe. Então, isso para mim é um consolo, me fortalece. Eu procuro fazer o melhor possível para poder encontrar o meu pai, a minha mãe, o meu avô, e ser recebido com carinho, com abraço. Então ele diz: vinde a mim. A gente tem que buscar ao Cristo, sair da zona de conforto. E o que nos aflige? O que nos deixa sobrecarregado? A gente carrega um peso que necessariamente a gente não precisava carregar. Necessariamente a gente não precisava. Porque a maioria dos nossos pesos são coisas materiais, que nos sobrecarregam. A gente precisa trabalhar mais, a gente precisa correr mais do tempo perdido. Aí a gente fica aflito, porque as coisas não saem do jeito que a gente quer, saem no tempo de Deus, e Ele sabe o que é o melhor para nós. Então a gente carrega esses pesos sem necessidade, e isso aflige a gente, isso dá ansiedade a gente, isso nos causa depressão, que é o mal do século, além do suicídio, porque você não encontra solução do jeito que você quer, no seu tempo. Aí você sofre, aí você se angustia. Mas ele diz: vinde a mim, vá até ele vai te consolar. Mas você tem que sair da zona de conforto. O cego de Jericó, quando Jesus está passando, ele escuta falar do Cristo. Ele não tinha visão, mas a audição dele, perfeita. Mesmo com essa deficiência, ele ouve falar do Cristo. E diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele está sentado à beira do caminho. Ele não está no caminho, ele está à beira do caminho. E grita mais uma vez, quando o povo manda acabar: filho de Davi, tem compaixão de mim. E grita a terceira vez. Jesus para. Jesus está sempre em movimento. Ele para e pede para que ele, o cego, vá até ele. Ele joga fora o seu manto, a sua capa. Olha que coisa doida. Para você pedir esmola, você tinha que ter uma autorização de Roma. Você tinha que ter uma capa com o seu nome e a autorização de Roma para você pedir esmola, porque era cobrado imposto.
Os romanos cobravam imposto. E quem não tivesse a sua autorização era preso. Então ele vai, joga fora a capa e vai até Jesus. Ele sai da beira do caminho. A gente, quando está desamparado, aflito, com depressão, com ansiosidade, a gente fica à beira, à margem do caminho. Enquanto os outros estão caminhando, a gente está à margem. A gente para na nossa dor, no nosso sofrimento e deixa de crescer, deixa de marchar, deixa de evoluir. Então é necessário ir até o Cristo. Então ele diz: vinde a mim. E quando ele chega, o servo de Jericó: que queres que eu te faça? Olha só, Jesus em nenhum momento do Evangelho você vê Jesus: eu te curei. Não, ele diz: a tua fé te curou. Vai em paz, ou seja, prossegue, e não tornes a pecar. Não volte a cometer os mesmos erros que você cometeu na sua caminhada. Então Jesus o cura. E ele sai feliz da vida, deixando de mendigar. E a gente, quando está olhando para o nosso próprio umbigo, a gente mendiga. Mendiga amor, mendiga carinho, mendiga atenção, mendiga consolo. Nós não precisamos ser mendigos, porque nós temos a riqueza maior, que é o amor de Deus e o amor de Jesus. Se eu tenho fome, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vá até Ele, se alimente desse alimento espiritual. Se eu tenho sede de entender a minha vida, o meu crescimento, o que eu estou fazendo aqui, sede de viver, prazer de viver, vá até Ele. Ele é a água que mata a nossa sede, que jorra a todo momento, mas é necessário a gente ir até Ele. Depende basicamente de nós. Ele está a todo momento ao nosso lado. Basta que a gente tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver. Mas o meu orgulho, o meu egoísmo não me deixa ir até Ele. Que me causa esse peso na minha vida, que me causa aflição, sobressaltos. E ele nos fala também do jugo leve. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em Mateus capítulo 1, versículo 28 a 30. Jugo. O boi tem uma peça de madeira pesada que faz com que ele caminhe numa direção. É o jugo, que ele puxa a carroça. Ele tem uma direção, ele tem um caminho. Sem o jugo, o boi ele está solto no pasto. E quando ele está solto no pasto, ele faz o que quer. Ele pode machucar alguém, ele pode derrubar uma cerca, ele pode machucar outros bois. Jesus ele fala do jugo dele, é aprendizado. A gente buscar e aprender, porque é leve dele. Porque ele é brando e humilde de coração. Brandura, doçura de coração. Enquanto a gente está amargo, a gente faz mal a gente mesmo. Agora, quando a gente procura ser doce, tem empatia com o próximo, faz um bem para a gente. Faz um bem para o próximo e faz um bem para a gente. Dar atenção,
humildade, simplicidade. E não se engane, tem pessoas que têm mansões e são humildes. E tem pessoas que moram em casebres e são orgulhosos. Eu conheço mendigos, moradores de rua, que se você oferecer uma marmita, uma quentinha, um alimento para ele, ele dá um tapa, joga fora dizendo que não precisa. Orgulho. Então, humildade é você ter simplicidade no seu coração, em todas as situações. Estar próximo, entender o outro, porque você já passou por dor, você já passou por sofrimento, então você entende a dor e o sofrimento do outro. Para alguns, os aprendizados de Jesus é pesado. É muito difícil seguir Jesus, é muito difícil ser cristão, é muito pesado, porque eu tenho que mudar muita coisa dentro de mim. Eu conheço pessoas que querem ser curadas do fígado, do estômago, para poder beber depois. Eu conheço pessoas que querem ser curadas de efizema pulmonar, ou do câncer no pulmão, para poder fumar depois. Não é assim? A gente quer ser curado de uma doença física para voltar a fazer a mesma coisa que a gente fazia. Dos 10 leprosos que Jesus curou, somente um voltou para agradecer, para tentar seguir Jesus. Os outros 9 voltaram para os mesmos erros, os mesmos defeitos. Então, quando a gente está passando por uma dor e sofrimento, a gente planejou no plano espiritual a gente passar por essas dificuldades nesse planeta. A gente planejou para resgatar tudo que a gente fez ao próximo ou a nós mesmos. Só que Deus é tão bom que Ele permite que você pague somente 10% da sua dívida. Olha só. Se hoje eu estou passando por tanta dificuldade, o que eu fiz com o próximo? Se eu estou pagando só 10% hoje do que eu fiz. Olha só como é que Deus é bom. E eu conheço pessoas que passam tanta dificuldade e mesmo assim falam de Deus, de Jesus, dão esperança para o próximo. Um exemplo, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Quem tiver oportunidade de ler o livro da vida dele, ele com 15 anos começa a andar de muleta, com 18 está na cadeira de rodas, com 20 anos está cego e com 22, 23 anos, está deitado em cima de uma maca com uma inclinação de 30, 45 graus, com um peso de 30 quilos, não, desculpa, 10 quilos no peito, porque se tirasse esse peito, o coração parava de funcionar. E ele fazia palestras em todos os lugares do Brasil. Compôs músicas, que até o Roberto Carlos gravou uma música dele, se eu não me engano, Na Montanha, que é a música do Jerônimo Mendonça, e com o dinheiro dos direitos autorais e dos livros que ele escreveu, ele construiu em cima de uma maca hospitais, creches, gráfica, em cima de uma maca. E eu sinto vergonha de mim mesmo. E eu, otário, o que eu faço para ajudar o próximo? Muito pouco, eu deveria fazer muito mais. Então, quando a gente vê esses tipos de pessoas que trabalham mesmo com dor e sofrimento, te motivam a continuar. São exemplos vivos. Então, quando a gente tem o jugo que a gente tem, esse peso que a gente tem, muito desses pesos que a gente tem, que a gente carrega,
esse fardo que a gente carrega, é porque a gente merece. A gente merece. E que bom que Deus permite que eu carregue só resgate 10% do que eu fiz. Que bom. Daqui em diante eu sei, poxa, eu cometi um erro, mas agora em diante eu quero ser uma pessoa completamente diferente. E eu me sinto mais leve quando eu ajudo alguém, quando eu sirvo de consolo e amparo para alguém, mesmo sendo esse instrumento cheio de falhas que eu sou. Eu me considero às vezes uma enxada enferrujada, mas mesmo assim a espiritualidade me ajuda. Então não sou melhor do que ninguém. Quando a gente vem aqui e está falando do Evangelho, o primeiro ouvido que escuta é o nosso, porque para a gente estar aqui, a gente estudou antes, a gente se preparou, a gente pensou, refletiu. Então o primeiro ouvido é o meu, que tem que chegar aqui no meu cérebro e no meu coração e transformar isso em ações. Pedro diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, ama, perdoa, faça a caridade, para que você consiga amenizar um pouco que você fez numa outra encarnação. E você vai se sentir mais leve nessa encarnação, mais aquecido, seu coração mais reconfortado, porque você está fazendo o bem para o próximo. E o capítulo 5 ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a fórmula para você ser feliz. Bem-aventurado, se aventura, se esforce no bem. O capítulo 5 é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a lei de causa e efeito. Que você fez na outra encarnação, ou erros cometidos nessa encarnação, ou desatinos seus, você precisa chorar para resgatar, para ser consolado. Capítulo 6 ele fala sobre o Cristo Consolador, o que consola a gente, o que nos faz caminhar, o que nos dá ânimo. Do 11º ao 26º, ele fala da sua relação com o próximo. Fala da caridade com a salvação, e vários que falam da sua relação com o próximo. O 27º, o 27º e 28º, ele fala de preces. Como você faz preces, modelos de... Eu não sei fazer prece, basta pegar o 27 e 28 e pegar um modelo e começar. Começa. Então, se você pegar a divisão do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é? É a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Você precisa se conhecer. Você precisa se amar. Você precisa se entender com as suas imperfeições, com as suas virtudes, para você amar outra pessoa. Não creia que outra pessoa vai te fazer feliz se você não se acertou com você mesmo. Eu brinco com os meus alunos dizendo que não existe príncipe encantado, porque o príncipe, quando você beija, ele vira um sapo. Na fábula é o contrário, mas na vida real vira um sapo. Nem existe princesa, uma Cinderela, uma gata borralheira. Não existe. Não é alguém que vai fazer você feliz se você não está feliz com você mesmo. Você, consequentemente, se entendendo, se amando, amando outra pessoa, você está amando a Deus. Eu conheço pessoas que não seguem religião nenhuma, dizem ateus, mas tem um coração bom,
pratica a caridade muito mais que muitos religiosos. Muito mais. Você acha que Deus não vai ter um espaço para uma pessoa dessa? Claro que vai. Ele não vai dizer assim, o Otávio é espírito, o Otávio tem um lugarzinho no céu. Não. O outro é evangélico, o outro é não sei o quê. Não. Não é a sua religião, é o seu coração. É o que você faz com o próximo. É isso que vale. É para isso que a gente está aqui. Jesus disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a nossa função, servir. Então, quando a gente entende isso, a gente já encontra consolo na nossa vida. Isso que é legal. Isso que é legal. Você sabe que tudo que você está passando tem um porquê. Que você merece. Mas que você merece ser feliz. E você, no final, vai ser feliz, porque todos vão encontrar o mesmo caminho. Todos. Todos vão chegar no mesmo caminho. Nenhuma das ovelhas do aprisco do meu Pai se perderá. Nenhuma. Por mais errado que a gente esteja, no final a gente vai chegar no mesmo lugar. E eu conheço pessoas que cometeram diversos erros e se regeneraram, se arrependeram. E outros, hoje em dia, são pessoas completamente diferentes, que ajudam muito mais do que eu mesmo. Porque ele já passou pela dor. Ele já fez os outros sofrer. Ele já magoou, já ofendeu, já roubou, já matou. Então ninguém se perde. Até o suicida. Até o suicida é recuperado. Porque graças a Deus a gente tem Maria, que é protetora dos suicidas. Tem a legião de Maria, que protege, que ampara. O Hospital Maria de Nazaré. Casa de Saúde Maria de Nazaré, no plano espiritual. Que trabalham incessantemente. E quando a gente se livra desses fardos, desses julgos, a gente, estou terminando. Às vezes eu me empolgo, né? Quando a gente está falando do Cristo, a gente se empolga. Terminando. Para terminar, o Consolador prometido: se me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber e que não o vê e não o conhece. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo que eu tenha dito. Então, o Consolador não é Ele. Se Ele diz que mandará outro, então não é o Cristo. Tem muitas pessoas que acham que o Cristo vai voltar e mudará o mundo. Não. Ele está dizendo que mandará um outro Consolador e que nos fará relembrar todos os ensinos dele. Que ele vai pedir ao Pai. E quem é a doutrina? Qual é a doutrina que nos ampara, que nos consola, que nos esclarece? Porque quando eu tenho o esclarecimento, eu entendo o porquê do que eu estou, do que acontece, o porquê eu estou aqui, de onde eu vim, qual o meu sentido da vida e para onde eu vou. Tenho fé no mundo melhor, eu tenho esperança de continuar a vida. E quem sabe, cada um de nós encontrará paz. Porque a gente precisa somente de paz. Paz no coração. Quando a gente parar de brigar conosco mesmo e com o próximo, a gente vai ser muito feliz. E encontrará o consolo que a gente tanto espera e deseja. Eu agradeço a casa,
peço desculpa por ter passado um pouco. Quando eu falo de Jesus, eu me empolgo e não dá o tempo. Eu quero agradecer a casa, o convite, o amparo. Eu espero que vocês, quando saírem daqui, saiam bem melhores e consolados, reconfortados do que quando aqui entraram. Que Jesus possa abençoar o coração de cada um. Que os trabalhadores dessa casa continuem o trabalho que tão bem têm feito, tão bem a tantas pessoas, encarnadas e desencarnadas. Eu fiquei bastante admirado com essa casa, com a organização, com o trabalho daqui, disciplina, e a gente precisa disso, né? Que a gente é um pouquinho disciplinado. Jesus abençoe e que Maria cubra com o seu manto a cada um, abençoando, amparando, como ela fazia no casebre dela em Éfeso, dizendo para cada um que chegava: meu filho, tudo passa na vida, e isso que você está passando também passará. Gratidão, que Jesus abençoe a cada um.